Este é o sexto vídeo dedicado aos alunos do nono ano. E neste vídeo vamos falar sobre proporcionalidade direta e inversa. Vamos começar pela proporcionalidade direta. Duas grandezas x e y são diretamente proporcionais quando é constante o quociente da nossa variável dependente pela nossa variável independente. E é traduzida pela expressão analítica y igual a k de x, que é traduzida num gráfico que está presente num referencial cartesiano em que é uma reta que passa pela origem do referencial. Para esclarecer melhor a ideia, vou resolver aqui uns exercícios tirados deste livro e preparar a prova final de matemática do nono ano, que é da Arial. Então, o exercício diz-nos assim: uma empresa colocou no mercado 4 tipos diferentes de garrafas de gasosa. O gráfico seguinte relaciona a capacidade de cada garrafa C em litros e o preço P em cêntimos, respectivo. Portanto, o preço P em cêntimos em função da capacidade C em litros. Então, nós sabemos que a nossa constante é igual à nossa variável dependente, neste caso P, sobre a nossa variável independente, que neste caso é C. Podemos constatar que 180 sobre 1,5 é 120, assim como 120 sobre 1 é 120, bem como 60 sobre 0,5 é 120, tal como 30 sobre 0,25 é 120. Portanto, neste caso, a constante é igual a 120. Também sabemos que a nossa expressão analítica é dada pela nossa variável dependente, neste caso P, igual à nossa constante, que neste caso é 120, vezes a nossa variável independente, que neste caso é C. Vamos então à pergunta. 6.1. Qual das 4 igualdades que se seguem permite relacionar o preço P de uma garrafa com a sua capacidade C? Então, a primeira opção já está descartada, porque nós temos que o nosso P, nosso preço, é igual à nossa constante vezes a nossa capacidade e não que as nossas variáveis são iguais à constante. Portanto, está logo descartada. As outras 3 estão resolvidas em ordem a C, à capacidade. E a que nós temos está resolvida em ordem a P, ao preço. Portanto, o que nós vamos ter de fazer é resolver esta equação literal, que está resolvida em ordem a P, vamos ter que resolver em ordem a C. Portanto, isto é equivalente. Temos de passar o 120 para o outro lado a dividir. Portanto, P sobre 120 é igual a C. E isto é a mesma coisa que termos 1/120 de P igual a C, porque a multiplicação é direta, isto é como se tivéssemos P sobre 1. P vezes 1 é P, 120 vezes 1 é 120. Portanto, ficaríamos com P sobre 120. Portanto, é a mesma coisa. É a opção D, porque isto é a mesma coisa que termos C igual a 1/120 de P. Portanto, a opção correta é a D. Vamos então agora passar para a proporcionalidade inversa. Duas grandezas dizem-se inversamente proporcionais quando é constante o produto entre essas duas mesmas grandezas, portanto, x por y. E a expressão analítica é dada por y igual à constante sobre x. Esta função pode ser expressa num gráfico que está inserido num referencial cartesiano que se chama hipérbole, que é o que está aqui já desenhado. Este gráfico aproxima-se dos eixos do referencial tanto quanto possível,
sem nunca intersetar os eixos, sendo que k é superior a 0 neste caso. Para deixar a ideia mais clara, antes disso, quero só dar aqui uma pequena particularidade de proporcionalidade inversa. Imaginemos um retângulo em que um dos vértices faz parte da hipérbole e o outro é a origem do referencial, sendo que os lados são paralelos aos eixos do referencial. A área deste mesmo retângulo vai ser igual à constante. Porquê? Porque a área de um retângulo é igual ao comprimento vezes a largura. Neste caso, o comprimento seria x e a largura y. Portanto, a área deste retângulo seria x vezes y, que é exatamente a nossa constante. E isto aconteceria com qualquer retângulo. Desde que um dos vértices esteja na hipérbole, faça parte da hipérbole, e o outro seja a origem do referencial. Qualquer retângulo nestas condições, e obviamente que os lados sejam paralelos aos eixos. Qualquer retângulo nesta condição, a área desse retângulo vai ser a constante. Se fosse um triângulo, seria algo deste género aqui. E como nós podemos perceber, seria metade do retângulo. Portanto, a área seria metade da nossa constante. Para deixar a ideia mais clara, vou então colocar aqui mais um exercício e resolvê-lo. Mais uma vez do mesmo livro, preparar a prova final de matemática do 9º ano da Arial. E vou então resolver aqui um exercício para deixar as ideias mais claras. Então diz-nos assim: no referencial cartesiano da figura está representado parte do gráfico da função f, definida por y igual a 12 sobre x, sendo que x é superior a 0. Sabe-se que o ponto Q pertence ao eixo das ordenadas, o ponto P pertence ao gráfico da função f e as ordenadas dos pontos P e Q são iguais. No fundo, isto significa que QP é paralelo ao eixo das abscissas. Então este é o tal caso particular que eu estava aqui a falar. Porque eles no 14.1 pedem-nos prova que o triângulo OPQ tem área 6. Então, para eu saber a área deste triângulo, vou começar a explicar como expliquei no início. Imaginemos que tínhamos este retângulo aqui. A área seria a nossa constante, pois, como eu já expliquei, seria o nosso x vezes o nosso y, que é exatamente a constante, portanto a área seria 12. Como é um triângulo e é exatamente metade da área do retângulo, vai ser 12 a dividir por 2, que é 6. Portanto, a área do triângulo é 6. Já está provado. E é só isto. E foi este o vídeo então. Espero que tenham gostado e que vos tenha ajudado. Até à próxima!